Lazarine, boa noite. Hoje eu estou melhor. Oi, tudo bem, Gladys? Hoje eu estou melhor. Já estou controlando mais aqui a tosse, aquela Vicvaporub nos pés. Está valendo a pena. Estou convalescente, mas já estou sobrevivendo. Estou bem. Então vamos lá. Que Jesus nos abençoe, a fim de que nós possamos, mais uma vez, em nome dele, com a resistência, né? Obrigado, Lazarina. Com carinho, extremo respeito aos códigos de Jesus, estarmos aqui para podermos vencer os nossos limites naturais de um corpo físico que é absolutamente vulnerável. Doença faz parte do nosso processo de aprendizado e, efetivamente, é aprender com a doença. É humildar o nosso orgulho, amansar a nossa rebeldia e nos colocar à disposição da espiritualidade para que eles possam suprir as nossas quase que permanentes limitações, deficiências, às vezes da voz. Mas nós estamos estudando um livro, para mim, um dos mais importantes livros que eu li sobre a questão obsessão, desobsessão, subjugação, questões de ordem mental, esquizofrenia e tantos outros temas extremamente importantes para nós. Lembre-se que da última vez que nós chegamos a falar sobre a negociação de Gúbio com o sacerdote Gregório, para que ele permitisse, ele fizesse vista grossa, para que o Gúbio pudesse fazer um trabalho sem interferir até mesmo no objetivo de apenamento, que ele quer apenar realmente a Margarida, mas que ele protelasse um pouco, ele prorrogasse essa aplicação da pena e desse essa oportunidade para ele, respeitando a soberania dele como sacerdote das sombras. E nesse momento nós paramos, comparecíamos junto a Margarida, segundo essa negociação, Gúbio e o Gregório, como amigos teus, sem te desrespeitarmos a autoridade. Procuraríamos a execução de um programa que nos trouxe aqui, que evidentemente foi a pedido também de sua mãe, além de minha vontade de querer trabalhar um pouco. Paulette, boa noite. Então vejam bem, testemunhando a humildade e o amor que o Cristo nos ensina, foi o argumento que o Gúbio está utilizando para que Gregório possa permitir pelo menos essa incursão naquele grupo liderado por um chefe chamado Saldanha, que nós vamos conhecer. E Gregório maturizou, de alguma forma procurou amadurecer aquela sugestão, aquela ideia, e nesse processo de maturação da possibilidade de autorizar Gúbio a estar junto com as falanges de mais de 60 obsessores para eliminarem da vida física a Margarida, ele ficou pensando, e o Gúbio, com simplicidade, pediu para que ele concedesse. Por favor, conceda. E com humildade, concede. Deixa nós fazermos o nosso, dá-nos a tua palavra de sacerdote, para que nós possamos realmente, quem sabe, até mesmo você um dia enfrentar o olhar de sua mãe, você poder enfrentar aquele dia assim, você poderá estar diante da sua mãe em algum momento, que foi uma promessa que ele também fez. Gregório ergueu os braços nesse cenário. Eu não creio, diz o Gregório, nas possibilidades do objetivo de vocês, do tentame de vocês. Eu concordo até com a providência e eu posso dizer que eu não vou interferir, mas não vai dar certo. Por que ele disse que não ia dar certo? Porque já havia um projeto em andamento há algum tempo. E ele mandou chamar lá, bateu a campainha lá, chamou um secretário dele particular, determinou que aproximassem aquele grupo que tinha se afastado dessa conversa que foi particular. E ele ficou meio semi-vencido, ele estava meio baqueado, né, na própria consciência,
e chamou lá um dos líderes daqueles que frequentavam a casa dele, um tal de Timão, que é o nome dele, e com semblante de carrasco, aqueles carrascos lá das sombras, e dirigiu-lhe a palavra perguntando ao Timão, né, pelo andamento do caso Margarida. Como é que está o caso Margarida? E o secretário respondeu que o processo de alienação mental está quase pronto. Então o processo dos especialistas de magnetização para levar à alienação da mente já estavam realmente em um serviço avançado de alienação mental de Margarida. Questão de poucos dias para internação em casa de saúde. Ela estava já num processo limite para ser cuidada em casa de repouso. Gregório ordenou que o Timão, esse carrasco, nos colocasse junto da falange que operava ativa na execução gradual do seu decreto. Isso nós chegamos a falar. Então esse carrasco teve o incumbente de levar os três até o chefe de equipe que estava na residência de Margarida, para que pudesse eles se infiltrarem, sem se apresentarem, evidentemente, porque o Gúbio agora sabia quem era. O Gregório sabia com quem estava lidando, com o intermediário de Matilde. Mas os demais lá não sabiam de nada. Então eles tinham que ir disfarçados. Eles estavam infiltrados em nome do chefe do próprio grupo, que é meio estranho, mas é exatamente o que aconteceu. O Gregório não se intrometeria. Estariam praticamente até em nome do próprio Gregório para ver como é que está o andamento do processo. Pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimos-nos para uma confortável residência onde um espetáculo inesperado nos surpreenderia. Então, eles foram até a casa de Margarida, que é um edifício de enormes dimensões, mostrando ali que as condições aristocráticas dos moradores eram reais, eram pessoas aristocráticas, não só pela grandeza das linhas, mas também pelos admiráveis jardins que o rodeavam. Ele vai traçando aqui o cenário da casa de Margarida. Paramos junto à ala esquerda, notando-a ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente. Então o próprio prédio como um todo já estava cercado de vários espíritos. Não eram poucos, eram 60 espíritos. Além das outras famílias, estava lá também aquele grupo, naquele nicho da casa de Margarida. Aí diz o André, paramos à ala esquerda, notando essas ocupações desse aspecto deprimente desses seres, aqueles rostos funestos, carantonhas sinistras. Sem dúvida, aquela residência permanecia vigiada por carcereiros frios, impassíveis. A julgar pelas sombras que cercavam o ar, jazia saturado de energia intoxicante. E o próprio André Luiz procurou dissimular realmente seu mal-estar, para não dar a entender, porque estava aí, não podia cair, baquear diante desses seres. Ele tinha que se mostrar exatamente equilibrado, porque estão infiltrados. Qualquer bobeira vão entender que estão ali infiltrados. Entidades inferiores, em grande cópia, fluíram à sala de entrada, sondando as intenções. Então, o que acontece? Eles entraram e várias entidades chegaram para perguntar o que vocês querem aqui. Mas como eles já vieram como uma notificação do Gregório, que é o chefe de todos eles, de posse, porém, das instruções do Gúbio, tudo fazíamos para nos assemelharmos aos delinquentes vulgares. Aí o André Luiz descreve que o próprio Gúbio, ele se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispirítica, que de modo algum se faria reconhecível, à exceção de nós que o seguimos atentos desde a primeira hora. Então o próprio Gúbio se desfigurou. Ele procurou realmente o perispírito, a organização perispiritual dele, realmente ficou bastante adensada, escurecida, do qual realmente ele até quase que perde a sua estrutura fisionômica, isso de uma forma momentânea, para que aqueles obsessores não o reconhecessem. Saldanha, que é o líder, que é o diretor dessa falange operante, veio receber o trio. Pôs-se a fazer gestos hostis, mas ante a senha com que Gregório nos favorecera, ele já tinha uma senha para esse contato com o Saldanha. Então o Saldanha admitiu, nas condições de companheiros, importante para o trabalho que ali estava sendo realizado para eliminar Margarida. Saldanha deliberou apertar o cerco. Aliás, essa pergunta foi feita exatamente pelo Saldanha para ele, para o Gúbio, se o Gregório pediu para que eles intensificassem, eles apertassem o cerco. E o Gúbio, humildemente, sim, realmente ele mandou, ele informou que
Nós desejaríamos examinar as condições gerais do assunto e auscultar essa doente. Nós precisamos saber como é que ela está para a gente apertar realmente. Então, o Gúbio, ele foi cedendo nesse momento. A jovem senhora vai cedendo devagarinho, esclareceu Saldanha, que é a Margarida, indicando-nos vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. Então a casa dela é empestada de energias pesadas, tóxicas, desarmônicas, doentias. Acompanhou-nos um tanto solícito, mas desconfiado, o Saldanha. Estava meio desconfiadinho ali. Em seguida, a breve pausa, deixou-nos livre a entrada da grande câmara do casal. Então, liberou exatamente o quarto onde Margarida estava acamada. Ela está em processo de pré-alienação mental. Amanhã, resplandecia aquela manhã belíssima lá fora, o sol visitava o quarto através da vidraça cristalina, descreve aqui o André Luiz, no quarto de Margarida. Mulher ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno, entregava-se à tormentosa meditação. Kátia, boa noite. Compreendi que atingíramos a intimidade de Margarida, a obsidiada que o nosso orientador se propunha a socorrer. Então, estavam agora diante da Margarida, que é a vítima nesse quadro dantesco de um processo de subjugação absoluta, do qual a meta é a eliminação física, através da desmagnetização, do bloqueio dos centros vitais e mexendo em todo o sistema nervoso central a partir do cérebro e das produções hormonais, etc., de Margarida, para levar ela a desencarnar mesmo. Que era o plano primeiro de Gregório. 2 desencarnados de horrível aspecto fisionômico inclinavam-se confiantes e dominadores sobre o busto de Margarida, submetendo-a a complicada operação magnética. Nós não imaginamos o que seria uma complicada operação magnética. Então eles estavam magnetizando de uma forma reversa, ao invés de magnetizar para harmonizar, estavam magnetizando para bloquear, obstar, para criar exatamente todos os processos, mecanismos de bloqueio, de captação de energias harmônicas, para que ali ficasse concentrada esses magnetismos mais densos, porque eles são especialistas em magnetismo. Eles conhecem como trabalhar o magnetismo, porque eles também usam a força da mente para o mal. Aí o André Luiz concentrou o potencial de atenção, de concentração na jovem, abatida, para ver o que ele via, né? Ele foi interpenetrando na espessa, pelo menos ele vai mostrando para nós, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides. Então Margarida estava realmente sendo perseguida por espíritos que perderam a forma humana, corpos ovoides, vários tamanhos, de várias cores, cores mais acidentadas, eles chamam de acinzentadas, né? Bem cinzentas, assemelhando-se a grandes sementes vivas atadas ao cérebro de Margarida, através de fios sutis, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Então, ovoides distribuídos a partir do cérebro, descendo pela coluna vertebral, exatamente na distribuição onde estão localizados no perispírito nossos chamados centros vitais. Os 7 mais importantes vai do coronário até o sacro, né? É o chamado raiz, que é o centro vital raiz. São 7 que nós temos. E todos eles estavam, pelo menos parte que está falando, eram dezenas de corpos ovoides que estavam obstando o funcionamento dos próprios chakras. Chakra, repito, é um termo hindu, não tem tradução no mundo. Você pode falar alguma coisa em termos de vórtice, roda, esfera, ou alguma coisa para captar energia. Mas é consagrado no mundo inteiro a palavra chakra. Qualquer língua, qualquer que vá falar sobre o chakra, o nome é chakra mesmo. Então, e nós chamamos de centros vitais, ou centro de força, conforme André Luiz, que todos nós possuímos no perispírito, mas que está na região da coluna, exatamente na região que vai dos coronários até a chamada base, onde é o chamado chakra de base, o raiz, que fica na região sacral. Bom, a ação dos perseguidores desencarnados era meticulosa. Então, veja, estavam criando, pelo magnetismo, a destruição da vida física dela para a disfunção, inclusive, de produções hormonais, além de outros processos no metabolismo do corpo dela, além também dos grandes problemas de desarranjo das sinapses dos chamados glândulas
ou melhor, células cerebrais, são as células nervosas, são os neurônios. Então a ação desses perseguidores era bem meticulosa, era cirúrgica, né? Margarida jazia absolutamente presa pelo corpo perispirítico, não só aos truculentos perturbadores que a assediavam, mas também a vasta falange de entidades inconscientes que se caracterizavam pelo veículo mental. A se lhe apropriarem das forças vampirizando-a em processo intensivo. Imagine você realmente estar em um processo intensivo de vampirização, tirando as energias, estagnando energias, bloqueando energias, destrambelhando as funções neurais e as questões das funções também hormonais. Você não tem corpo que aguenta, não tem, é impossível. Em verdade, já observara por mim grande quantidade de casos violentos de obsessão. André Luiz, pô, já vi muita obsessão, mas sempre dirigido por paixões fulminatórias. Entretanto, ali, naquele processo obsessório, ele percebeu exatamente um cerco obsessório bastante tecnicamente organizado. Puxa, eu nunca vi tanta organização para promover uma obsessão, que é um ser humano que vai alcançar a família, evidentemente, seu esposo, mas por mais de 60 entidades. Não é meia dúzia nenhuma nem duas, são 60. Evidentemente, as formas ovoides haviam sido trazidos pelos hipnotizadores que senhoreavam o quadro. Então eles foram atraídos exatamente para poder, porque o ovoide também são verdadeiros vampiros, vampirizam também as energias da Margarida, são dezenas deles. Analisei a zona física hostilizada, o André Luiz, eu analisei como médico a zona física dela destruída. Reparei que todos os centros metabólicos, que é o processo metabólico do organismo, da doente, apareciam controlados pelas entidades. A própria pressão sanguínea demorava sob o comando dos perseguidores. Então eles interferiram até na circulação sanguínea, na pressão sanguínea, porque quando há esses bloqueios, eles fazem também as constrições em relação às veias, artérias e os capilares, eles têm esse poder também. Porque na realidade o corpo físico é energia condensada. O corpo físico é energia condensada. Porque tudo é energia, matéria é energia condensada, né? A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele, que é a somatização de todo um processo tóxico de energia desarmônica que vai para a pele. Então a pele fica arroxeada, fica purulenta, fica cheia de ferida. Isso é a somatização das energias. É a energia que se materializa no corpo. E, examinando-as cuidadoso, vi Margarida, ela inalava substâncias escuras que não somente lhe pesavam nos pulmões, é uma destruição total, né? Mas se refletiam sobremodo nas células da fibra conjuntiva, formando ulcerações na epiderme, que era exatamente a somatização que vai para o corpo físico, criando essas purulências, essas feridas e etc. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente num movimento indefinível de sucção. É o vampirismo. Então os ovoides vampirizando as energias. Não tem ser humano que aguenta isso. Uma obsessão dessa? Impossível. Aqui nós vamos vendo um caso de intervenção, uma intercessão oportuna. Mas se não houvesse essa intervenção, a Ivone Amaral Pereira nos fala de casos terríveis também de obsessão. Concluí que a infortunada senhora devia ter sido colhida através do sistema nervoso central. De vez que os propósitos sinistros dos perseguidores se faziam patentes quanto à vagarosa destruição das fibras e células nervosas, destruindo todo o sistema nervoso. Margarida demonstrava-se exausta, amargurada, cansada, prostrada, dominada as vias do equilíbrio no cerebelo e envolvidos os nervos ópticos pela influência dos hipnotizadores. Então, além da visão, a questão da audição, a questão respiratória, a questão cardiológica, a própria questão das correntes sanguíneas, e além das produções hormonais, além das purulências, ela estava destroçada. Isso por um processo obsessório ou subjugatório. Aí é uma subjugação, uma possessão quase. Seus olhos espantados davam a ideia dos fenômenos alucinatórios que lhe acometiam a mente. Não estava já em processo muito próximo
da alienação mental, deixando perceber o baixo teor das visões e audições interiores a que se submetia. Esforçava-se Gúbio por não trair a imensa piedade que a senhoreava, porque, na realidade, ele estava diante de uma filha espiritual dele, mas ele estava procurando manter-se firme, não se apiedar dela nesse momento. Dentro de minha condição de humanidade, André Luiz, se fosse eu, e eu reconheci isso, né? Se de alguma forma eu não teria vacilado de movimentar para a libertação dela através do passe. Ele, André Luiz, o Gúbio não, o Gúbio está usando o bom senso, sabe o que está acontecendo, ele se disfarça e tal, mas se fosse André, não, eu ia tirar esse povo daqui, vamos devagar. André Luiz ainda é muito imaturo, né, nesse momento. Ao longo do bulbo, retirar-lhe-ia aquela carga pesada, segundo ele faria, né, na condição de, se fosse o pai dela, né, e de mentes enfermiças, em seguida lutaria contra os perseguidores um a um, ia bater, ia enfrentar eles, não, você vai sair daí, meu irmão. Isso é André Luiz, na sua empolgação, na sua incipiência, na sua imaturidade. O Gúbio, porém, assim não procedeu. Fixou a paisagem aflitiva com inequívoca tristeza, mas logo após demorou o olhar bondoso em Saldanha, que é o chefe do grupo, como a pedir-lhes impressões mais profundas. Me dê mais detalhes. Secretamente tocado pelo impulso positivo do nosso dirigente, que é o Gúbio, Saldanha se sentiu na obrigação de prestar as informações espontâneas. Diz o Saldanha, estamos em serviço mais ativos. Há 10 dias, precisamente, falou o Saldanha, a presa foi colhida em cheio. E, felizmente, não contamos com qualquer resistência dela. Se vieram colaborar conosco, saibam que, segundo acredito, não temos maior trabalho a fazer. Ou seja, vocês estão aqui e não precisam estar aqui. Nós já estamos completando, já está tudo pronto. Vocês não precisavam estar aqui, é o que ele está dizendo. Não temos maior trabalho a fazer, não temos mais nada a fazer. Mais alguns dias e a solução não se fará esperar. Ela vai desencarnar. A meu ver, Gúbio, num propósito evidente de captar simpatia, interrogou, e o marido dela? Foi a pergunta que o Gúbio fez para o Saldanha. Na hora esclareceu o Saldanha com até meio escarninho sorriso, né? O infeliz não tem a menor noção de vida moral, não. Não é homem mau, claro que não é, mas o casamento para ele foi apenas alguém que se transferiu de uma vida que gozava a vida para um homem sério, aspiado. A paternidade para o marido dela, se ele ia até um trambolho, e os filhinhos, se os recebesse, não passariam para ele de um curioso brinquedo. Então não estava muito imaturo no casamento também, o marido. Hoje, ele conduzirá a sua esposa até a igreja. Aí nós vamos ver esse lance de hoje, a igreja. Eles vão à missa na esperança de melhoras, porque ela está já no final do final. Mal acabada a informação, o esposo da vítima entrou no aposento com ela, perguntando palavras amorosas, etc. Vai contando aqui. Amparou-a, prestimoso, ajudou a vestir com esmero e tal, preparando ela para a missa. Decorrido alguns minutos, os cônjuges, acompanhados por extensa súcia de perseguidores, tomavam um táxi na direção de um templo católico. E um templo tradicional, na realidade é uma catedral. O veículo transformara-se num carro de festa carnavalesca. Que coisa absurda essa narrativa, que eu falo assim, essa imagem trazida de um táxi como se fosse realmente um carro alegórico, como ele fala, né? Transformaram-se num carro de festa carnavalesca. Entidades diversas aboletavam-se dentro e em torno desse carro, desse táxi, desde os paralamas até o teto luzente, apinhado, como se fosse aqueles carros do carnaval, cheios de aquela coisa que Deus que me livre, né? Que quadros são aqueles que existem no carnaval. Descendo a porta de elegante santuário, que é essa catedral, observei estranho espetáculo. Ele vai começar agora, que é o que nós vamos falar hoje, mas é mais a questão da vida dentro da igreja. Agora nós vamos centrar um pouco a questão do que está acontecendo na igreja, para na próxima semana falar um pouco mais sobre ela. Mas ele vai mostrar exatamente como é que a igreja, o que essa missa vai fazer em relação a essa intervenção possível, né, para uma melhora gradual. A turba de desencarnados em posição de desequilíbrio era talvez 5 vezes maior do que a assembleia de crentes encarnados. Em torno de 80 pessoas, tinha umas 400 espíritos desencarnados. Então tu tem 80, ou 90, ou 100 pessoas, tu tem 500 espíritos ali na igreja famosa, uma igreja, inclusive, aristocrática, né? Uma igreja que diz que é muito, muito bem montada. Em maior parte, ali se achavam com o propósito deliberado de perturbar e iludir a igreja, ou quem está frequentando a igreja.
Penetramos o templo, onde se comprimiam nada menos de 7 a 8 centenas, aliás, muito mais do que eu falar, né? Nada menos de 7 a 8 centenas de pessoas, 800 pessoas. Então, eu falei em 500, são 5 mil pessoas, que é o grupo maior. Eu estava pensando em 100 pessoas, está falando em quase 1000 pessoas na igreja, nessa catedral. A algazarra dos desencarnados, ignorantes e perturbadores era ensurdecedora, a atmosfera pesava nessa catedral. Peso, quase 1000 pessoas, 800 pessoas ali dentro, e 3, 4 vezes mais número de desencarnados dentro da igreja, dentro dessa catedral. Essa algazarra, né, dos desencarnados, esses ignorantes perturbadores, fazendo com que a atmosfera dessa catedral fosse muito pesada para os espíritos equilibrados. A respiração fizera-se-me difícil pela condensação dos fluidos semicarnais ali reinantes. A palavra interessante que eu achei é a questão da semicarnalidade. Porque, tu veja, tem 4 vezes mais o número de desencarnados do que encarnados, mas muitos jungidos um ao outro. Então você vai ver que ali realmente são encarnados e desencarnados, como desencarnados é o maior número, então está vendo realmente um mundo semicarnal. É o que ele falou, né? Ali está mais... A carne é em número bem menor, né? Encarnados é um número bem menor. Então são fluidos semicarnais, são fluidos em maior número espiritual e fluidos também do corpo físico. Nos altares, os adornos, os objetos do culto emanavam, eles chamam de uma doce luz que se espraiava pelo cimo da nave que era visitada pelo sol nessa catedral. Então ele viu pelo menos uma coisa positiva, que foi exatamente esses adornos, objetos de cultos externos, nós não consagramos isso no Espiritismo, mas ele viu que ali existia o que ele chamou de uma doce luz. Fazia-se perceptível a nítida linha divisória entre as energias da parte inferior do recinto e as do plano superior, considerando os raios do sol entrando pela cúpula da catedral, e evidentemente se mostrava essa percepção nítida entre a divisão entre os da Terra, nessa energia semimaterializada, e as energias mais superiores. Dividiam-se os fluidos à maneira de água cristalina e azeite impuro num grande recipiente. Então, na mesma catedral, ele percebia as energias fluídicas à maneira de uma água que não se mistura com o óleo. Ele via essa diferença. Contemplando a formosa claridade dos nichos, perguntei ao nosso instrutor Gúbio: o que nós estamos vendo aqui? Não é a tradição, não reza aquele segundo mandamento de Moisés trazido pelo grande patriarca, que o homem não deve rezar imagens ou não fazer imagem de escultura para representar a paternidade celeste? Não tereis imagens, não adorareis imagens, aquelas coisas todinho está lá nos 10 mandamentos. O Gúbio confirmou, é verdade. E determina, inclusive, Moisés, que ninguém se deve curvar diante dessas imagens. O Gúbio ainda acrescentou: efetivamente, pois, André, é um erro criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor. Nós sabemos disso na condição de conhecendo a nova verdade com a doutrina espírita. Quando nossa obrigação primordial é o quê? É render culto a Deus com a consciência e não com os objetos externos. Entretanto, aí vai o entretanto, a bondade de Deus é infinita. E aqui nos achamos perante apreciável quantidade de mentes infantis, muitas criançadas. E acrescentou: quantas vezes, meu amigo, a criança acalenta os bibelôs a fim de preparar-se convenientemente para as responsabilidades da vida madura? Aqui dali é o início para eles começarem, na madureza, realmente utilizar os apetrechos mais profissionais. Ainda existem na Terra tribos primitivas que adoram o Pai na voz do trovão, ainda hoje na Terra. E coletividades vizinhas da taba que fazem de vários animais objeto de idolatria. Existe hoje no mundo isso. Nem por isso o Senhor as abandona, as tabas, nem vai abandonar essas pessoas que estão nas tribos, não. Nem por isso haverá esse abandono dos seres ainda criançados espiritualmente. Vale-se dos impulsos elevados que elas lhes oferecem e socorre-lhes as necessidades educativas. Isso é Deus, é a misericórdia, a bondade de Deus que ama, não pune. Nesta casa de oração, nessa catedral, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Existem crentes sinceros, claro. Então,
Esse objeto, essas imagens, essas estátuas, né, esses altares, recebem a projeção de energias eletromagnéticas do pensamento de pessoas realmente que acreditam nisso. Há quase um século, as preces fervorosas de milhares deles aqui envolvem os nichos e apetrechos do culto. Então, muita gente que vai lá com sinceridade, através da oração, eles emitem um tipo de uma onda, né, através de uma projeção mental, que, pela sua crença, mas com sinceridade, realmente acaba criando esse campo magnético favorável, essa iluminação. É natural que resplandeçam através de semelhante material. Os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos quantos sintonizam com o plano superior. Então, aqueles pontos de luz, mesmo dessas estátuas que existem nos altares, magnetizadas mentalmente por aqueles que concentram na sua fé essa certeza de que estão realmente se elevando à sua maneira, na sua crença, mas estão com sinceridade, deixa imantado, e é através desses pontos de luz também que eles ajudam aqueles que não têm essa força toda. É uma coisa interessante a ser pensado. A luz que oferecemos ao céu serve sempre à base das manifestações do céu aqui na terra. Ante ligeira pausa, alonguei o olhar pela multidão bem vestida. Aí o André Luiz começa a fazer as suas observações das pessoas bem vestidas, quase todas as pessoas ainda, aquelas que ostentavam nas mãos delicados objetos de culto, né, os terços, livros, Bíblia, revelavam-se mentalmente muito distantes da verdadeira adoração à divindade. Estavam ali por estar. Estavam ali por estar. Estavam e não estavam ao mesmo tempo. Na verdade, quase 1000 pessoas. O halo vital de que se cercavam definia pelas cores de baixo padrão vibratório a que se acolhiam. Em grande parte, dominavam o pardo escuro e o cinzento carregado de todos eles. Olha, estão dentro de uma igreja, me perdoe, né, com aquele jeito de santidade, beatitude, mas nimbados de energias escuras, cinzentas, carregadas, pardo escura, quer dizer, praticamente quase enegrecidas. Em algumas, os raios rubro-negros denunciavam cólera vingativa que a nossos olhos não conseguiriam disfarçar. Então tinha aqueles que estavam até com aquela cor avermelhada, negra, aquela coisa de ódio, como nós vimos lá na região que o Gregório mora, aquela região cheia de tocha, cheia de as cores rubro-negros, né? E de ódio, que estavam na igreja ali frequentando, frequentadores normais. Entidades desencarnadas em deplorável situação espalhavam-se em todos os recantos nas mesmas características, com as mesmas vibrações pesadas negativas. Reconheci que os crentes elegantes dessa catedral, ainda mesmo que desejassem orar com sinceridade, precisariam despender imenso esforço. Tinham dificuldade de concentrar, não conseguem orar. Estão ali por estar mesmo. É uma formalidade dentro de uma conveniência social. A liturgia anunciou o início da cerimônia, começa a missa. Mas com grande assombro para mim, o sacerdote e os seus auxiliares, não obstante se dirigirem para o campo de luz do altar, onde aquela grande redoma, né, em que projetava inclusive a luz solar ali no altar, e ele está mostrando exatamente quando o padre chega lá, né, quando ele anuncia, né, na liturgia o início da cerimônia, ele ficou assombrado, André Luiz, né, porque os sacerdotes e os seus auxiliares, não obstante se dirigirem para o campo de luz desse altar maior, envergando uma soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo mesmo aos assistentes. Então estavam tão negros quanto os assistentes. As energias, o perispírito, o halo energético, aquela coisa cinzento, parda, ou às vezes até em condições de rubro-negra, né, de ódio. Entretanto, procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa, a mesa da igreja, né, da catedral. Então estavam ali 3 entidades superiores, com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos. Afinal de contas, estão quase 1000 pessoas ali. Aqui na internet, essa internet é terrível, né? Mas voltou. Então eles magnetizaram as águas expostas, saturando de princípios salutares, vitalizantes, como acontece nas sessões das casas espíritas. Então eles também magnetizaram lá o que podiam magnetizar, inclusive a hóstia, né, que eles utilizam lá. E em seguida passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo-lhes energias sagradas à fina contextura. Então até as hóstias foram
consagradas, foram energizadas, magnetizadas por esses três espíritos. Admirado, voltei a observar a plateia religiosa, diz André Luiz. Mas os irmãos ignorantes que operavam no templo, sem, pelo que ele está falando aqui, né, sem corpo físico, e eram quatro vezes mais do que os encarnados, tanto quanto ocorria aos encarnados, nem de longe registravam a presença dos nobres emissários espirituais que agiam em nome do infinito bem, quer dizer, não estavam sentindo a presença de ninguém, de nada, né? Eu não sei se vocês estão vendo, porque eu ficou meio parado aqui. Você tá na live ou não? Tá? A gente fica na dúvida porque apareceu um trem aqui. Dá um ok aí. Que deu uma interrupção, deu uma caída na internet. Agora apareceu uma coisa, eu não sei se... Tá normal. Então tá. Esse negócio de internet realmente deixa a gente confuso, né? Bom, vamos lá. Eu reparei através do halo de muita gente que determinado número de frequentadores se esforçavam por melhorar a atitude mental na oração. Estavam tentando lá, se esforçando para rezar. Reflexos arroxeados, tendendo a vacilante brilho, apareciam aqui e acolá, contudo os malfeitores desencarnados, propositadamente, se postavam ao pé dos que se candidatavam a fé renovadora e reverente, buscando conturbá-lo. Então, às vezes aparecia essa corzinha meio roxa, tal, né, quase vacilante em algum brilho, porque eles estão tentando sair da sua condição de infantilidade. Mas não longe fixei a atenção numa senhora. Ele ficou observando uma senhora que acompanhava o sacerdote com um manifesto desejo de receber a bênção celestial, que é a hóstia. Os olhos úmidos e os tênues raios de luz que se lhes projetavam da mente diziam da sinceridade, da sincera aspiração dessa senhora ávida superior, que naquele instante se lhe banhava o pensamento de devota. Entretanto, dois transviados da esfera inferior, percebendo-lhe a esperança construtiva, tentavam anular-lhe a atenção. Então, mesmo que ela tentasse, os obsessores estão ali. Poxa, são 4 vezes mais número de obsessores do que frequentadores numa catedral de quase 1000 pessoas. E segundo o que me foi permitido verificar, lhe sugeriram reminiscências e lembranças de baixo teor utilizando a tentativa, ou seja, na hora que ela está para concentrar, receber, só botar coisa ruim, lixo na cabeça dela, para ela desconcentrar. É uma técnica que os obsessores utilizam. Quer dizer, é um rolo compressor, são 4 vezes, 5 vezes quase o número de obsessores numa catedral com 800 pessoas. A história de gênios satânicos atacando os devotos de variadas matizes é, no fundo, absolutamente verdadeira, no símbolo mostrado por André Luiz, porque as inteligências pervertidas, incapazes de receber as vantagens celestes, o que elas fazem? Transformam-se em instrumentos passivos das inteligências rebeladas, que se interessam pela ignorância das chamadas massa popular, com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior que nos governa o destino. Porque eles têm todo o interesse de nos manter na ignorância, de nos manter absolutamente afastados do Cristo, porque o grande inimigo a ser batido pelos realmente chamados seguidores dos dragões é o Cristo, é o Cordeiro de Deus. Então, tudo que fale, o que faz referência a Jesus, eles têm um ódio muito grande. É um embate muito grande contra aqueles que tentam, de alguma forma, compreender e praticar à luz do Evangelho o bem, né? A aquisição de fé, por isso mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. Então tem que persistir. Fé é uma coisa de persistência, confiança no bem, no entusiasmo de viver, que a luz religiosa nos infunde, modifica-nos a tonalidade vibratória. Lucramos infinitamente com a imersão das forças interiores no sublimado idealismo da crença santificante a que nos afeiçoamos. Todavia, o serviço real que nos cabe não se resume só a palavras. A profissão de fé não é tudo. Não é dizer que eu sou católico, que eu sou evangélico, que eu sou espírita. Essa profissão de fé não resolve nada. Rótulo religioso não resolve nada de ninguém. A experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento da nossa realidade individual. É um trabalho você com você. É um processo de transformação para você, não para os outros verem. É você sentindo-se modificando. É nos atritos da marcha que nós podemos desenvolver e nos
nos apurando, né? Nos iluminando a nossa caminhada pelo esforço continuado, através de você se autoacolher amorosamente. Você começar a se compreender como espírito imortal e não aquele que é conduzido por pastor, por sacerdote, por seja lá por quem for. Você conduzir, você ser exatamente o seu condutor no momento que você abre a sua mente para entender o Evangelho. Aí essa luz que Jesus falou, que brilha a vossa luz, começa a brilhar. Você começa a encontrar força em você. Independentemente do que está lá fora, nas igrejas, nos templos, você mesmo vai traçando o seu caminho e você vai se potencializando e não tem força do mal, eu gosto de falar com energia, não tem força do mal que vai dominar a sua mente. Mas se você terceirizar esse processo, você não está andando, está querendo que os outros andem por você e você perde a sua autonomia. Seguir Jesus, acima de tudo, é ser um forte, é fortalecermos com ele e não ter medo de nada, de ninguém. Respeitar, não entrar exatamente em atrito com espíritos inferiores, nem desafiá-lo, mas não temê-lo nunca, em nenhum momento, jamais. Jamais. É a única forma de nós caminharmos com segurança e não ficar dependendo ou de igreja, ou de padre, de espírito. Não, eu posso caminhar e criar meu caminho. É a chamada religiosidade intrínseca que você cria dentro de você. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura e ilumina. Não obstante, a tendência dos crentes em geral é de fugir aos conflitos da cena. A gente tem medo de sofrer. Na verdade, não precisa nem sofrer, a dor faz parte, não precisa transformar em sofrimento. E por medo de sofrer, você vai para a igreja, faz as suas confissões, então com medo de sofrer, sofre mais ainda. Porque você mantém-se ainda preso, escravo a líderes religiosos, às igrejas, religiões e tal. É a religião interna, você cria realmente as bases da sua religiosidade. Não que não são importantes, mas você ficar preso a isso, você é quase 1000 pessoas, todas elas obsidiadas em energias ruins, cores vermelhas, rubro-negras, coisas escuras, acidentadas, de chumbo. Não adianta estar lá, isso não está resolvendo a questão da pessoa. É uma questão de consciência, você com você. Você com você, Deus e o Cristo, através do Cristo, chegar a Deus. É um trabalho, é exercício permanente, né? É você se identificar com você, com o amor que você é, com a luz que você é, com a centelha que você é, com a chama divina que você é. Isso que é o convite dos Espíritos. Pessoas existem que, depois de servir ao ideal religioso durante 2 anos, o que é que eles pretendem? Não, agora estou 2 anos, 3 anos, 20 anos, 50 anos servindo a igreja, agora o que eu quero? Eu quero um repouso de 30, 50, 200 séculos. Normalmente é essa negociata subconsciente. A pessoa faz isso nem de forma racional, ele faz com o subconsciente. Não vou dedicar aqui para ter a minha eternidade ou um repouso bem longo. A pessoa faz negociata, não vai sair do lugar, vai manter na sua imaturidade, na sua infantilidade. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um de nós. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito, a fim de recolhermos exatamente as benesses do bem. Porque você tem que criar base de comportamento modificado para que você adquira pelo mérito exatamente essas intervenções positivas. Entretanto, ou entre emissões e recepções, prevalece o imperativo da sintonia. Com quem você sintoniza, você vive. Em vão, imporimos de imediato ao homem selvagem a vida num palácio erguido pela cultura moderna. Então ele faz comparação. Então, aos acordes de nossa música da periferia, por exemplo, os ruídos da ventania, um gesto de flechas lhe pareceria mais valioso do que um dos nossos mais perfeitos parques industriais, fazendo comparação entre os que são maduros espiritualmente e os que são bastante imaturos no campo da espiritualidade. Portanto, para que alguém se coloque a caminho das iminências sociais, é indispensável seja educado de boa vontade, aceitando as sugestões de melhoria e serviço. Gúbio espalhou um olhar através de uma multidão que presenciava a cerimônia aparentemente contrita, aparentemente concentrada, e acentuou para o André Luiz: em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro, como ato religioso, em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. Então, acaba sendo realmente um cenário inócuo. E para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede desses companheiros desencarnados, que lhes buscam arrefecer o fervor. Quer dizer, além da luta que ela trava com ela mesma, das suas tendências negativas, ainda tem essas influenciações dessa 4 vezes ou 5 vezes maior número de desencarnados voltados absolutamente para o mal.
Continuou Gúbio a prestar-nos valiosos esclarecimentos alusivos à solenidade, enquanto a missa se encaminhava para a fase final. As vozes do coro, como que projetavam as vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave radiosa, e vi, num deslumbramento, que muitos espíritos sublimes penetraram o recinto de semblante glorificado. Então, entraram nesse momento, espírito sublime, no final da missa, rumando para o altar. Esses espíritos sublimes, espíritos superiores. Onde o celebrante, o padre, o cardeal, não sei, uma catedral, tem uma certa hierarquia nesse clero, os alto clero, o médio clero, celebrava então e levava o cálice, abençoando, né, a sagrada partícula, a hóstia, etc., aquilo que nós conhecemos um pouco, aqueles que conhecem um pouco. Intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto, a hóstia e essas coisas. Mas surpreendido, reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, naquele momento que ele leva aquela sacrário, apagou a luz que a revestia com os raios cinzentos escuros que ele próprio expedia em todas as direções. Então, um padre com as energias absolutamente tóxicas, ele mesmo escondia a luz que a espiritualidade estava tentando mostrar naquele movimento, né, sincero. Logo após, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes, né, que se prosternavam humildes à mesa adornada de alvo-lim, notei que as hóstias no prateado recipiente, eu esqueci o nome daqueles, aqueles levanta, bota a hóstia, né? E que eles vão tirando lá de dentro, botando na boca. A gente já viu isso na televisão, né? Eu vi algumas vezes acontecer isso, botar na boca de alguém esse negócio de comunhão, né? Notei que as hóstias no prateado recipiente que custodiava eram autênticas flores de farinhas coroadas de doce esplendor. Então era uma coisa interessante. Ele tirava as hóstias estavam realmente coroadas, né, de uma energia, de um doce esplendor para aqueles que recebessem, pudesse realmente sair dali energizado pelo aquele magnetismo favoreceria, né? Irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do sinistro não conseguia inutilizar. Interessante que mesmo com toda a negritude do padre ou desse sacerdote, não conseguia apagar aquela luz que esses espíritos dimantaram, né, dessas hóstias daqueles que estavam fazendo essa comunhão. Todavia, à frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico, enegreciam como por encanto. Então o que acontecia? O padre não tinha poder de realmente apagar aquela luz que os espíritos fizeram naquelas hóstias. Mas quem estava consumindo, quem estava colocando na língua, na boca lá, desaparecia. São negros, não estão com energia, não são preparados. Uma pessoa com mente pesada, com ódio, com rancor, com vingança, com ciúme, com inveja, com fofoca. Não adianta nada, é um serviço absolutamente inócuo, absolutamente inócuo. É inócuo. Quando eu digo inócuo, é inócuo mesmo. Somente uma senhora, ainda jovem, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejada. Foi a única de todos que estavam recebendo essa hóstia. Vi a hóstia com um foco de fluido luminescente atravessar a faringe dessa senhora, alojando-lhe a claridade em pleno coração. Isso é simbólico. Ela recebeu. No caso, ela recebeu, mas 99,9% não conseguiu receber. Intrigado, procurei ouvir o Gúbio, que muito ponderado elucidou o seguinte. Aprendeste a lição, André? O celebrante, apesar de consagrado ao culto, ele é ateu. Pelo menos ele diz católico. Mas ele, na prática, ele é um ateu. Ele é gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. A mente dele paira longe, mas muito longe do altar do que ele está fazendo aqui. É tudo um teatro. É mais ou menos isso. Eu estou falando palavra minha. Isso é um teatro para ele. Acha-se sumamente interessado em terminar essa cerimônia logo, com brevidade, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva. Ele quer sair dali, quer ir fora. Não tem essa chamada vocação. Então, muito natural ele pegar essas hóstias que a espiritualidade magnetizou e ele próprio realmente acabar fazendo que se torne obscuro, nem aparecer, mas alguém que recebeu conseguiu realmente fazer com que pudesse ficar alojado no centro do sentimento do amor, que é o do coração dessa senhora. Quanto aos que compartilharam a mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros, sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes antes que lhes tragam benefícios imerecidos. Porque se não merece, hóstia para quê? Não,
não vai resolver nada. Enquanto não há um esforço para mudar de comportamento, eles não merecem. É o que ele está falando aqui, né? Então, os sentimentos rasteiros, sombrios, que ele realmente acaba anulando por esses sentimentos, as benesses de um trabalho desse, que a espiritualidade acaba fazendo também, né? Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem, ou seja, religioso de rótulo. Eu sou tal religioso, mas longe do Cristo. Aí ele vai falar do it misiesta, né? Chamado final da missa, né? A dispersão das pessoas, dispersou os fiéis, que ao fim da reunião mais se assemelhava a barulhento bando de passarinhos de belas plumagens, que são roupas bonitas, desfile de moda, aquela coisa tudinho, é o que ele está falando. Absorto em fundas reflexões ante o que me fora dado a observar, acompanhei Gúbio. O Eloy e Eloy para junto ele acompanhou Gúbio e Eloy para junto com o esposo se retirarem para voltarem ao lar, cercados, né, pelo exatamente um século de entidade. Toda a lição de hoje ela nos leva a refletir com o mais absoluto respeito que o André Luiz traçou, sobretudo porque acabou a missa agora, né? O André Luiz ele vai observar o que está acontecendo por fora, o Eloy vai acompanhar a Margarida junto com o esposo dela, né? Porque estavam cercados daquele séquito de entidades infelizes naquele táxi. E o Eloy foi junto lá, e o Eloy, e o André Luiz e o Gúbio foram de outra maneira. Mas, de qualquer maneira, na próxima reunião, na nossa próxima live, nós vamos dar continuidade quando retorna para casa, o que vai acontecer ali, aquele ambiente estranho, né? Essa senhora realmente naquele leito, semi-aniquilada, em processo na beira já da alienação mental, já quase desencarnando. E como agora nós entraríamos no capítulo 8, ele é mais longo, eu prefiro realmente fazer já desde o tópico frasal, desenvolver até chegar próximo da conclusão desse próximo capítulo, em que nós vamos ver exatamente como o cenário, né, como se desenvolve o cenário agora na casa dela, depois do retorno da missa. Hoje nós fizemos aqui uma reflexão do que acontece normalmente nesses cultos religiosos externos, né, nesses cultos em que as pessoas vão, não são todos, mas a maioria esmagadora, vão sem a intenção de religiosidade. Elas vão elas na realidade vão mecanicamente, elas estão ali mecanicamente, elas não estão pensando absolutamente nada em um projeto de autoespiritualização, de comportamento modificado, pelo menos mais robusto. Vão, acho que tomando uma hóstia, até mesmo gente na casa que toma um passe, né, tem aqueles papa-passe, vai para lá para tomar água fluidificada, sai como se estivesse realmente aliviado, livre, cheio de energia. É a mesma coisa. Chegam negros, chegam pesados, com as energias pesadas, e saem com a mesma energia pesada, se não fizeram um esforço para modificar esse plano mental, ou seja, uma conexão com o bem, com o belo, com o bom, com o Cristo, com o amor. É a única forma, não existe mágica, nem em casa espírita, nem em igreja, em lugar nenhum. Não existe mágica. O esforço, a caminhada, a iluminação da nossa caminhada em nossa estrada é nossa. Nós pedimos a força a Deus. Deus nos vai suplementar a necessidade que temos de força que não temos, mas com certeza que todo o trabalho é conosco. Para terminar, vamos aprender a começar a dizer para nós mesmos, gradualmente, identificando-se nessa fala, de que nós nos amamos. Identificar com a essência, com a imortalidade que somos e não com aquilo que nós estamos. Identificar com a luz que nós somos, identificar com a centelha divina que somos. À medida em que vamos nos esforçando para nos identificar, isso leva muito tempo, mas eu vou me identificando com a luz que eu já sou. Evidentemente, eu sou o meu próprio suporte. É claro que Deus vai suplementar, mas Deus me dá autonomia para eu mesmo traçar essa estrada de felicidade relativa, ou de leveza, ou de contentamento numa vida, quando eu me identifico pelo alto amor, pelo alto acolhimento amoroso, pelo alto respeito, pela autovalorização, pela autoaceitação, pela autossegurança. É um trabalho comigo o tempo todo. Porque se eu for terceirizar para os outros fazer isso para mim, eu nunca vou chegar lá. A gente pode ajudar, pode ser realmente boas referências, mas o trabalho é comigo. Sempre será comigo. O reino de Deus está dentro de vós. Não é isso que Jesus falou, ensinou? Vós sois deuses também, nós somos muita coisa. Que Jesus nos abençoe e que possamos, então, no próximo sábado, falar exatamente o capítulo 8 com essas reflexões em aprendizado, nesse retorno à casa de Margarida, para ver como é que vai se desenrolar esse cenário, realmente, até onde vai chegar, onde vai haver acordo, se não vai haver acordo. Coisa muito interessante. Agora vocês imaginem casos em que não há intervenção desse jeito. Quantos casos existem? Em sanatório, pessoas que desencarnam,
sob o guante de um processo obsessivo tão violento, né? Boa noite para vocês, tá? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, tá? Gladys, Kátia, Paulette, Sérgio, Eleusa, Lazarine, Alice. Um grande abraço para vocês.